Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida para o Santo Culto e eu convido a todo o povo de Deus a ouvirmos o convite do Senhor. Salmos 47, vamos ler a palavra chamada adoração. O texto sagrado nos convida, o Senhor usando o profeta ou o poeta, dizendo: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilos, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Bendizemos ao nome do Senhor com Salmos de número 30. Venho todo-poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem, confirma o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem, Jesus, terno e bondoso, bendizer-nos, ó Senhor. Vem, Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor.
e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Graças te damos, ó Senhor, nosso Deus, o Deus que nos convida para a adoração, o adorá-lo em espírito e em verdade. Nessa hora, Senhor, diante da tua santa presença, por Cristo Jesus, nosso Senhor, e conforme o poder do teu Santo Espírito, pedimos encarecidamente, ilumina ao nosso ser, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para oferecermos a ti, Senhor, o culto digno do Deus Santo, Santo, Santo. Por Cristo Jesus e no poder do teu Espírito, recebe a nossa reunião no santo culto para o louvor da tua glória. Amado Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o Deus que estás nos céus e também estás conosco na pessoa de Cristo Jesus, no poder do Seu Santo Espírito. Assim sendo, Te rendemos graças pelo santo culto nesta noite, invocamos iluminação, pois precisamos e em glória engrandecemos o Teu nome para todo sempre, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos em Cristo, convido a todo o povo de Deus, com gratidão, lermos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do verso 1 ao verso número 15. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso do número 15, nos diz o apóstolo: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Louvemos ao Senhor com o grupo Tabernáculo, em comunhão com Ele, no poder de Jesus Cristo, adorando o Senhor em espírito e em verdade através do louvor. Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor, esse Deus que é o nosso abrigo. O Senhor é minha
tribulação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. Meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para Ti, proclamarei Teu nome para sempre. És meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, eu também Te amo. Encontrei descanso para minha alma em Ti. Aleluia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia.
torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos nos prostrar quebrantados diante do nosso Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu
somente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, convido todo o povo de Deus a lermos mais uma vez a santa e expressiva palavra do Senhor. Desta vez, no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso número 17. Diz-nos o texto sagrado: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Meus amados irmãos, em cada ato do santo culto que Deus instituiu e organizou e exige de nós, Ele nos chama nesse exato momento a estarmos diante dEle confessando os nossos pecados. Momento de contrição, confessamo-lo a Ele os nossos pecados. Senhor Deus Santíssimo, reconhecemos que somos possuidores de uma natureza caída, Senhor. Reconhecemos que não somente a nossa natureza, mas também transgredimos a Tua palavra. Pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavra, por omissão, até mesmo por realizações. Senhor nosso Deus, é triste a nossa realidade. Ó Deus, tens compaixão de nós. Apaga as nossas transgressões. E conforme diz Tua palavra, se nós confessarmos os nossos pecados e deixarmos, Tu nos alcança, nos perdoando com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, graça da Tua parte, unicamente graça do Senhor. Ó Senhor, se Tu faz pelo motivo justo, é que o Teu Filho, o nosso Redentor, entregou-se por nós, deu-se por nós, nos resgatando, nos redimindo, nos salvando, nos libertando
e nos promovendo, Senhor, a comunhão contigo. E Ele, Senhor, que deu a sua vida, que passou 3 dias no seio da terra, ao terceiro dia Ele ressuscita para a nossa justificação. Sim, Senhor, conforme a Tua palavra, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz, Senhor, hoje Cristo conseguiu, conquistou, nos restaurou a Tua imagem em nós e a Sua imagem também para o louvor da Tua glória. Amado Senhor, assim sendo, agora podemos também desfrutar não só da paz contigo, mas também da paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda não somente o nosso coração, mas também a nossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai amado, gratos pelo perdão divino. Sim, Senhor, cônscio daquilo que Cristo, unicamente Cristo, a única ponte, o verdadeiro sumo pontífice, o único mediador entre Deus e os homens, a Ele seja a glória e o louvor para todos sempre. Cristo, o cabeça da igreja. E como os herdeiros e co-herdeiros com Ele, nós bendizemos a Ti hoje e para sempre. Portanto, Senhor nosso Deus, com a expressão da nossa gratidão, receba o nosso cântico de louvor pelo perdão divino, Salmos e hino de número 14, bendizemos ao Senhor. Salmos e hinos 514. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias, auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Caríssimos irmãos e irmãs, o pastor Bruno agora assume para fazer oração intercessória pela nossa nação, pelos enfermos, por todos nós como igreja do Senhor. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Meu Senhor, graças te damos por essa
noite e pelo privilégio que temos de podermos invocar o Teu nome, te adorar em espírito e em verdade. Graças te damos, Senhor, pelo Teu amoroso cuidado para conosco, meu Senhor. Recebe a alegria do nosso coração, a nossa gratidão, podermos adorar ao Senhor. Que alegria para nós, Senhor, podermos louvar o Teu nome, ler a Tua palavra, participar dos atos de adoração ao Senhor. Agora pedimos, meu Senhor, que o Senhor abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Tenha misericórdia dos Teus filhos e filhas que têm enfrentado tempos tempestuosos, meu Senhor, tempos de aflição, de dor, de angústia. Tu sabes, meu Senhor, como cada um se encontra. Eu oro por aqueles que estão aflitos, os que estão enfrentando tempos de depressão, de pânicos na alma, de ansiedade. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, dos Teus filhos e filhas. Ó Deus, console os seus corações, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os faça experimentar mais da Tua presença, meu Senhor, de Sua bondade, de Sua graça. Ó Deus, pedimos por aqueles que estão enfrentando enfermidades. Meu Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor derrame graça, que o Senhor fortaleça, segundo a Sua muita bondade. Oramos pelos nossos irmãos idosos, que o Senhor traga paz aos seus corações. Oramos por aqueles que estão enfrentando tempos de luto. Tenha misericórdia, Senhor. Oramos pedindo que o Senhor abençoe a prima do nosso irmão Janiel, que o Senhor a visite naquele hospital, segundo a Tua muita graça. Meu Senhor, Tu és tão poderoso, Senhor, e podes fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Age, Senhor, nessa vida com graça, com misericórdia, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Oramos pelo irmão da nossa irmã Jo, que a Tua boa mão seja sobre a vida dele, que o Senhor realize obra de graça ali, que o Senhor o visite no hospital. Derrame, Senhor, da Tua presença, da Tua bondade, da Tua misericórdia, que o Senhor lhe dê saúde para o louvor da Tua glória. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de Kelly, do pastor Thomas, de Miguel, que o Senhor abençoe essa família, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia. Louvamos ao Senhor por vermos os Teus filhos bem, assim alegra o nosso coração. Pedimos que a Tua boa mão esteja sobre os Teus filhos e para conduzi-los sempre segundo a Tua vontade. Oramos, meu Senhor, e nos afligimos e pedimos ao Senhor graça para as famílias enlutadas, os mais de 300 mil mortos que estão em nosso país. Ó Deus, que tristeza, Senhor, que dor em nosso coração ver o sofrimento dessas famílias. Nos solidarizamos, Senhor, com essas famílias. Imploramos o Teu favor. Cada casa enlutada, que chora, que se angustia, que se surpreende com a dor, com a chegada do luto, da morte. Ó Deus, tenha misericórdia, te pedimos. Imploramos ao Senhor que o Senhor se apiede do nosso país, que está devastado, Senhor. Meu Deus, oramos pelos governos, nossos governantes, os governos estabelecidos, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Dê competência aos nossos governantes. Dê sabedoria, dê seriedade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa governar sobre esse processo para que essas mortes, esses lutos não sejam utilizados de maneira política, mas que cada governante experimente a dor pelo seu povo, meu Senhor. Esteja disposto a fazer o bem, da perícia, da sabedoria. Tenha misericórdia, Senhor, do novo ministro da Saúde. Mais um, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, te pedimos. Que haja paz nesse ministério, Senhor. Que o Senhor dê competência ao ministro, que o Senhor lhe dê assistentes que sejam competentes também, que o Senhor lhe guie na luta, Senhor, contra esse mal que tem assolado a nossa nação. Abençoe os governadores, abençoe os prefeitos. Ó Deus, os hospitais, oramos pelos hospitais, pelos profissionais da área de saúde. Que o Senhor tenha misericórdia.
Oramos por nosso estado, oramos por nossa cidade, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dessa cidade e abençoa os profissionais de saúde. Faz chegar, Senhor, a vacina, nós te pedimos. Que o Senhor faça essa vacina avançar e chegar àqueles que ainda não receberam. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da economia da nossa nação, das empresas. Sustenta, ó Deus. Tens compaixão. Tenha misericórdia dos mais carentes, do pobre, das viúvas, do pai de família que se desespera, Senhor, precisando colocar comida em sua casa, em sua mesa. Ó Deus da provisão, ouve a nossa súplica. Ó Deus de providência, tem misericórdia. Socorre, Senhor, as famílias carentes, meu Senhor. Usa, Senhor, os governos, as igrejas, as pessoas, para que possam ser instrumentos para socorrer a mesa do necessitado. Nós pedimos sobre nós a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, convido ao povo de Deus a abrir novamente conosco a Escritura, desta vez no livro do Êxodo, capítulo 25, do verso 1 ao verso número 2. Êxodo, capítulo 25, do verso 1 ao verso número 2, nos diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Meus irmãos, em nosso santo culto público ao Senhor, Ele nos convida a estarmos diante dEle também, ofertando os nossos dízimos e as nossas ofertas, como compreensão, resultado já que tenhamos recebido das mãos do Senhor, a provisão do Senhor, a bênção do Senhor. Nesse exato momento, deve aparecer aí na tela do seu televisor o número da conta da igreja. Então, para você que é membro desta casa, é você que eu me dirijo, é você que tem esse compromisso. Nosso compromisso é com os membros, não é com as pessoas que não são membros desta casa. Todavia, se alguém deseja fazê-lo, certamente é Deus que o abençoará. Enquanto isso, o grupo Átrios nos conduzirá em louvor ao nosso Deus, para a glória e louvor do seu nome. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.
pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Senhor, nosso Deus, tu és a nossa provisão. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado de nós. Portanto, Senhor, te rendemos graças por esse ato dos irmãos da igreja em reconhecer a provisão do Senhor e com gratidão ofertando a ti, tendo em visão os necessitados e a expansão e o sustento da tua casa. Pai amados, te rendemos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, que pelo seu Espírito modificou o nosso coração, transformando em um coração sensível, um coração de carne que ouve a tua voz, pelo poder do teu Espírito. Te rendemos graças, Senhor, por todo esse santo culto e nesse exato momento. Agora, Senhor, nós te suplicamos, nos dê discernimento, entendimento, sabedoria na administração desses recursos para que o teu santo nome venha a ser glorificado. Pai amado, te rendo graças em Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e para sempre. Amém. Nesse exato momento, o pastor Bruno assume para a exposição do Evangelho. Queridos irmãos, vamos abrir a Escritura no Evangelho de João. João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, nós vamos ler os versos de número 1 até o verso de número 3. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Graças, Senhor,
podermos ler a Tua palavra e podermos explicá-la nesse momento. Pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da Tua lei. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração e torne claro para nós o Teu Evangelho nessa passagem. Ó Santo Espírito, dê-nos da Sua unção e do Seu poder para proclamarmos e recebermos a Tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos hoje iniciar esse capítulo 14 do glorioso Evangelho de João. Nós temos visto a caminhada de sofrimento do nosso Senhor e nós já sabemos que essa semana para Cristo, uma semana difícil no seu ministério. Ele está nos últimos momentos com os seus discípulos. Já vimos na semana passada, no sermão da semana passada, dos versos 31 até o verso de número 38, nós vimos exatamente como Cristo estava e vimos a angústia nos seus discípulos quando ele anunciou que sabia que um dentre eles havia traído e que essa traição teria suas consequências. Vimos o novo mandamento que ele deu aos discípulos, o mandamento de amar uns aos outros. Vimos também como Pedro se desespera e diz que, sob hipótese alguma, vai negar o Senhor, e o Senhor então revela o que aconteceria. Pedro o negaria antes que o galo cantasse. Negaria 3 vezes. Aqui, então, nós temos algumas questões que eu gostaria de tratar com os irmãos, nesse texto, desses 3 versos do capítulo 14. Primeiro, percebemos aqui Cristo aplicando um precioso remédio para uma miserável doença. E nós já percebemos essa doença já no verso de número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A doença da qual Cristo ministra remédio aqui é a perturbação do coração. A palavra turbar aqui, o verbo que está nesse verso número 1, a expressão é utilizada para as tempestades nos mares, né? A tormenta dos mares, as perturbações que podem acontecer no meio de uma tempestade em alto mar. A ideia é exatamente essa, a ideia de perturbação no coração e na mente. Cristo, então, em face de tudo que tem acontecido, das revelações que ele tem feito, o Senhor ele apresentou várias revelações aos discípulos que trouxeram perturbação, várias revelações que os deixaram aflitos. Por exemplo, o fato de que ele já havia dito aos discípulos que não estaria com eles, mas seria retirado, ele iria para um lugar no qual os discípulos não poderiam acompanhá-lo, e esse foi o desespero de Pedro. Por que eu não posso ir, Senhor, se por ti eu vou dar a minha vida? Então, a perspectiva de Cristo ser retirado desses discípulos o perturbaram bastante. Some-se a isso o fato de que Cristo ter revelado a presença de um traidor entre eles. E, além disso, Cristo ter revelado que Pedro iria negá-lo, e os outros discípulos iriam abandoná-lo. Todas essas realidades estão produzindo angústia no coração dos discípulos. E eles estão sendo tomados por perturbações que lhes são próprias. Eles estão, de fato, aflitos. A perturbação do coração é uma doença que tem alcançado muitos, hoje inclusive, quer seja crentes ou não crentes. Todos sabem o que é experimentar algum grau de perturbação na alma, algum grau de perturbação no coração. Não é algo apenas que pertença a um grupo de homens, sejam eles religiosos ou não. Todos podem experimentar esses graus de aflição, de ansiedade, de temor, de angústia, de perturbação no coração. E isso é capaz de trazer os mais diferentes tipos de problemas para o ser humano, na mente, no coração, no corpo e na alma. As causas para essa doença de perturbação de mente e de coração são as mais variadas possíveis. Vocês podem elencar várias delas. Podem ser tanto por questões internas como externas. Problemas internos que só eu sei e o Senhor, só Deus e eu sabemos, as perturbações que vão na minha alma, as inquietações da minha alma, da minha mente, do meu coração. Ou pode ser problemas externos com os quais eu esteja me deparando, enfrentando. Problemas comigo ou problemas com outros. Problemas chegando até mim ou problemas com pessoas que eu amo, com pessoas que estão ligadas a mim. Isso pode gerar perturbação no meu coração. Problemas de questões públicas ou particulares.
São as mais diversas causas que podem trazer perturbação para o nosso coração. Para os discípulos, as causas eram muito específicas, ditas por Cristo ali. Toda a situação que ele estava enfrentando e que os discípulos estavam envolvidos, trouxeram para a alma daqueles discípulos e para o coração daqueles discípulos essa perturbação. Cristo percebe isso, discerne isso. E por isso, ele, para essa doença miserável, que era a perturbação do coração e da mente, da alma, Cristo aplica um remédio glorioso. O remédio é o remédio da fé. Veja, verso 1. Não se turbe o vosso coração. E eu faço o quê? Credes em Deus, crede também em mim. O remédio é a fé. Não qualquer tipo de fé. Há vários tipos de fé. Há essa fé natural, racionalista, que nada tem a ver com Cristo e com a sua palavra. Por exemplo, eu creio firmemente que há pessoas que estão me ouvindo e me vendo nesse momento. Isso não tem nada a ver com fé salvadora. É a certeza que eu tenho de que esse mecanismo está alcançando muitas pessoas ao mesmo tempo nesse momento. Creio que houve alguém que construiu, ou um grupo de homens que construiu esse templo, e, enfim, creio que algum profissional marceneiro construiu esse púlpito. Não é desse tipo de fé que ele está falando aqui. Não é desse tipo de crença, não é esse tipo de fé que vai ser remédio para curar essa doença que são as perturbações da alma, da mente e do coração. Há também o que nós chamamos de fé temporária, aquela fé que aparece e desaparece. Ela está repleta de textos na Escritura, de exemplos na Escritura. Cristo mesmo deu o exemplo de alguém que ouviu a palavra, recebeu com alegria no coração e se dispôs a acreditar naquilo tudo, mas depois de um tempo veio o maligno e arrebatou aquilo. Era uma fé apenas temporária, a pessoa creu temporariamente, mas depois não se achou mais nesta fé. Há também a chamada falsa fé. O indivíduo é tomado por uma falsa convicção, por uma falsa certeza que não vai levá-lo a nada. E há a fé salvadora, a fé no Cristo, a fé no Deus do Cristo. É por isso que o texto sagrado não nos ordena a crer em qualquer coisa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Cristo é absolutamente específico com relação ao objeto de nossa fé, para onde ela deve ser direcionada. Essa fé é uma fé que crê em Deus Pai e em Deus Filho. Crê em Deus Todo-Poderoso e em Cristo o Bendito. E essa fé verdadeira, ela possui diferentes níveis. No meio do povo do Senhor, há aqueles que são mais treinados e mais experimentados nessa fé, e aqueles que estão iniciando nessa fé, aqueles que são mais robustos nessa fé, e aqueles que são mais enfraquecidos nessa fé. Nesse momento, o mais importante não é saber se a minha fé é forte ou fraca, mas saber se ela é fé verdadeira, se ela é fé genuína. E como eu sei que ela é fé verdadeira ou genuína? Ela deve estar direcionada para o objeto correto. A fé que Cristo ordena aqui, a crença que Cristo ordena é crença no seu Pai e crença nele mesmo. Crede em Deus, crede também em mim. É preciso, para enfrentar as doenças que tomam o nosso coração e a nossa mente, a doença que torna o nosso coração turbado ou perturbado, crer em Deus. É preciso crer em Deus para enfrentar isso. Crer no quê? Crer na realidade do Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, na existência dele. Crer nos seus planos. Saber que sua mente é sábia, que governa todas as coisas e que cria planos específicos para os mais diferentes de seres humanos, homens e mulheres que habitam nesse mundo. Crer na sua providência, que tudo está debaixo do seu governo, do seu controle e que ele conduz todas as coisas para o louvor de sua glória. Crer no seu amor cuidadoso, no seu cuidado amoroso, sabendo que ele não nos abandona à nossa própria sorte, mas descobrimos e conhecemos e colocamos a nossa fé num Deus que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem mãos e apalpam, que nos cerca, que nos protege, que nos sustenta com a sua graça bendita. Crer na sua condição perfeita, no seu propósito firme,
Crer que Ele tem os seus próprios caminhos e nos conduz perfeitamente segundo o seu querer. E devemos orar para que Ele nos conduza pelos caminhos, pelas veredas de justiça por amor do seu nome, como diz o Salmo de número 23. Crer em sua fidelidade. Ele se apresenta como sendo Deus fiel, santo, justo e misericordioso. E Ele tem dado demonstrações ao longo de toda a Escritura e de toda a história da humanidade de que Ele é Deus fiel, que não pode negar-se a si mesmo, que tendo prometido certamente cumprirá. Por isso o Senhor diz, creia em Deus. Vocês estão perturbados com tudo que pode acontecer, com as perseguições que já eram intensas nesse momento. Cristo está em oculto com seus discípulos por causa das perseguições dos inimigos na época, mas Cristo disse, vocês devem crer em Deus, que tudo está debaixo do governo dele. Devem crer em Deus, que nada sucede fora do seu propósito. Vocês devem crer em Deus e saber que Ele é fiel enquanto vocês o servem, enquanto vocês andam segundo a sua vontade, enquanto vocês o seguem, vocês devem descansar o coração sabendo que Ele é fiel para cuidar de vocês e fazer muito mais do que vocês são capazes de pedir e de pensar. Agora, vocês devem crer em Deus, mas também vocês devem crer em mim. Essa palavra de Jesus, credes em Deus e crede também em mim, coloca ele em pé de igualdade com seu Pai. Isso é uma clara demonstração de sua divindade. Só um louco blasfemo, ou então um Deus verdadeiro, podia dizer o que Cristo disse. Porque se ele não é Deus, que tipo de homem é esse que dá a sua instrução e exige fé no Deus Todo-Poderoso e igualmente fé nele mesmo? Somente Cristo podia fazer isso. Nenhum de seus apóstolos fazem isso. Nenhum dos profetas fazem isso. Somente o Filho bendito, unigênito, aquele no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade, pode dizer, creiam em Deus e creiam também em mim. Creiam igualmente em mim. E por que nós devemos crer em Cristo? Devemos crer na sua bendita mediação. Ele é o único mediador posto entre Deus e os homens. Ele é a ponte que nos une ao Deus Todo-Poderoso. E, portanto, a sua bendita mediação é para nós um grande consolo e um grande benefício. Nós devemos estar crendo nele. E Pedro devia abrir os ouvidos e os olhos para ouvir e ver, atentar para Cristo e para a palavra que ele estava dando agora. Porque é por causa da mediação de Cristo que Pedro não é destruído. É por causa da mediação de Cristo que ele não perece. Cristo é o seu mediador gracioso e o nosso. Nós devemos crer na sua fiel intercessão. É por causa da intercessão de Cristo que Pedro continuará de pé, apesar de todas as suas quedas, de todos os seus erros e desvios. E nós devemos crer que Ele é aquele que intercede por nós. E nós não ficamos sem essa intercessão. Há alguém diante do Deus Todo-Poderoso e do trono de sua majestade que está o tempo todo intercedendo por mim e por você. E é nisso que nós devemos crer. Devemos crer que esse mediador bendito é um fiel intercessor a favor do seu povo. Devemos crer em sua gloriosa união conosco. Nós estamos unidos a Cristo nessa união mística, gloriosa, bendita e maravilhosa que nos faz desfrutar de tudo que diz respeito a Ele. Devemos crer no seu amor leal. Ele não nos abandona, não nos deixa, mas nos ama verdadeiramente, completamente, totalmente, finalmente. E por isso que o Senhor diz, creiam em Deus, creiam também em mim. Vocês têm para onde olhar. No tempo da perturbação, no tempo da doença, da perturbação de coração e de mente, vocês têm para onde olhar e vocês têm no que crer. Creiam em Deus e creiam também em mim. Todos nós devemos ouvir essa fala de Jesus. Porque nós também experimentamos dias em que o nosso coração está turbado, que o nosso coração está perturbado. E coração perturbado é um coração que confunde a mente. E mente confusa não é boa conselheira. Nós devemos, então, estar olhando para Deus e crendo nele de todo o nosso coração. Crendo em Deus e crendo no nosso Cristo e esperando dele a sua misericórdia bendita. É preciso notar que Cristo ele presta a devida atenção aos seus. O verso 1 diz, o Senhor olhou para os discípulos e disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Veja, quem disse a Cristo que o coração dos discípulos estava perturbado e em confusão? Como é que ele sabe disso? É porque Cristo, ele presta a devida atenção aos seus servos. Cristo é um mestre muito atencioso e ele conhece toda a nossa estrutura, como diz o Salmo 103, e sabe que nós somos pó. Aqui, Cristo percebeu o desespero e a aflição daqueles discípulos. Eles não precisavam contar a ele, dizer a ele. Cristo se adianta antes que eles pudessem falar, porque eles nem sabem o que falar, e quando falam, falam errado. Veja Pedro, quando abriu a boca para dizer alguma coisa, disse errado. Mas Cristo se adianta para ministrar remédio bendito para essa doença miserável que é a perturbação do coração e da mente. Cristo, então, ele percebeu por sua divina observação, divina sondagem do coração e da mente, que esses discípulos estavam em desespero, em aflição. Cristo percebeu o seu desânimo, a sua fraqueza. Cristo percebeu o seu medo e como esse pavor tomou conta, se apegou à alma deles e os consumia. Cristo percebeu a sua completa falta de direção, completa desorientação, sem saberem o que fazer, não tinham a devida compreensão de como agir, mal conseguiam fazer a leitura do que estava acontecendo naquela noite tenebrosa, e não sabiam quais passos deviam dar, e Cristo sabia que eles estavam perdidos agora, desorientados agora, e estariam quando o visse sendo preso. E com base em tudo isso, Cristo começa a ministrar remédio para suas almas. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. No capítulo anterior, nós vimos que Cristo disse a eles: eu vou dizer a vocês o que vai acontecer com antecedência, para que quando aconteça, vocês creiam que eu sou. Mais uma vez aqui Cristo está dizendo: creiam em Deus. Crede também em mim. Ele sabia da aflição, da perturbação, do desespero, da desorientação que eles estavam experimentando e que iam experimentar ainda mais poucas horas à frente. Com isso, isso nos mostra que Cristo se importou com eles. E ainda hoje, é da mesma forma conosco. Pode ser que você esteja vivendo um período de perturbação mesmo, de coração, de mente, de alma, completamente perdido, absolutamente desorientado, desorientada, sem saber o que fazer, em profunda angústia e o medo, o pavor tomando conta de sua alma, de sua mente. Cristo sabe. Cristo presta atenção em você. Cristo se importa com você. E hoje, Ele diz a você: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Coloque sua fé no lugar correto. Coloque a sua fé no objeto correto. Não confie nos homens. Não confie nos príncipes. Confie em Deus e no seu Cristo. Ninguém é mais digno de nossa confiança do que Ele. Hoje nós estamos vendo como o mundo, os homens, os governos, não são de confiança. Por isso que a Escritura diz: não confieis em príncipes. As promessas são feitas e são desmanchadas. Nós estamos vivendo um período de perturbação no nosso Estado. Nossos governantes prometem soluções hoje para desaparecerem amanhã. Prometem tantas quantidades de vacina hoje para diminuir amanhã. Não temos segurança e firmeza em nada e em ninguém. Se nós esperarmos para as promessas dessa vida, o apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos, se a nossa confiança está resumida a essa vida, e todos os homens nós somos os mais miseráveis, temos que crer em Deus e temos que crer no Senhor Jesus. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos socorre, é Ele que nos orienta, é Ele que ministra a devida paz ao nosso coração. E o remédio de Cristo para essa perturbação de mente é orientar os discípulos com as ordens. Primeiro, não abram espaço para perturbação, não se perturbem em vossos corações e em vossa mente. Creiam em Deus e creiam também em mim. E então, uma vez que Cristo faz isso,
Ele agora espera orientar os seus discípulos e espera que os seus discípulos pensem no céu. Veja que coisa interessante. Cristo está à véspera da morte, uma noite tenebrosa, vários riscos, vários perigos, os discípulos em profunda perturbação, desorientados, angustiados. Cristo diz: não se perturbem. Como assim? Eu não tenho governo sobre isso. Creiam em Deus, creiam também em mim. Querem saber no que vocês devem pensar? Eu vou direcionar o pensamento de vocês, a mente de vocês para outra coisa. O quê? Verso número 2. Jesus disse: saiba de uma coisa. Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas tem tudo a ver. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que coisa gloriosa. Veja, aqui Cristo procura estimular os seus discípulos, nos seus discípulos, pensamentos gloriosos sobre o céu. Cristo entende que no meio de toda essa aflição, de toda essa perturbação, de todo esse medo, de todo esse pavor, pensar no céu traz paz. Pensar no céu é um mecanismo que pode ministrar confiança, paz, alegria, devoção, desejo de adoração ao Senhor. E por isso ele estimula nos seus discípulos pensamentos gloriosos sobre o céu. Nós devemos reconhecer que nós sabemos muito pouco sobre essa realidade bem-aventurada. E apesar de confessarmos que cremos nessa verdade acerca do céu, nosso conhecimento é pouco, é ínfimo. E o pouco que nós sabemos está registrado na Escritura, que alguns de nós têm negligenciado tanto. Nós temos pensado pouco no céu. E nós temos pensado pouco no céu porque o nosso coração está completamente seduzido pelos encantos dessa terra. E é por isso que nós pensamos pouco. Paulo estava certo quando ele escreveu aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 4. Ele disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Veja, Paulo disse: pensem nas coisas lá do alto, pensem no céu, pensem nas coisas divinas. Pensem nas promessas benditas. Você já parou para pensar na sua gloriosa herança? Você já parou para pensar no dia em que, banhados dos raios da divina e excelsa luz, ó alegria, isentos de pecados, entrarmos na presença de Jesus? Já parou para pensar o lugar que você tem nas chamadas mansões celestiais, nas moradas celestiais, na casa de nosso Pai, como disse o Senhor Jesus? Veja, nós percebemos aqui em nosso texto o nosso Senhor chamando o céu de casa de meu Pai. É assim que Cristo nomina o céu, assim que Cristo chama o céu. Verso número 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está se referindo ao quê? Ele não está se referindo ao templo, muito embora o templo fosse chamado casa do Senhor, mas ele está se referindo ao céu. E ele chama o céu de casa de meu Pai. Deus tem uma família, Ele tem a sua casa, a casa de meu Pai é no céu. E Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem uma família, logo o céu é um lar, segundo a lógica de Jesus. Todos nós sabemos o significado e a importância de um lar. Sabemos a maldade que é existir num lar desestruturado. Quantas pessoas são vítimas de um lar sem estrutura e desmantelados? Quantos foram retirados de seu lar? Quantos buscam um lar? Há pessoas que dizem que querem construir um lar, querem construir uma família. O lar é o lugar onde nós somos recebidos com amor, com alegria, com paz, com carinho. O lar é o lugar onde nós nos sentimos seguros. O lar é o lugar para onde voltamos depois de dias de trabalho, de angústia, de aflição. Queremos ir para a nossa casa, para o nosso lar, para o seio da nossa família. O lar é o lugar onde nós nos sentimos bem, nos sentimos em casa. Assim sendo, o céu é o lar de Deus e de Cristo. Cristo está retornando para o seu lar.
Ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu vou para a casa de meu pai. É claro que ele estava falando de sua morte de cruz, né? E através disso ele iria acessar as moradas celestiais, como para usar a linguagem dele mesmo aqui. O céu é o lar de Deus e do seu Cristo. Consequentemente, o céu é também o lugar de todos aqueles que pertencem a Deus e a Cristo e que servem a Deus e a Cristo. O céu é, de fato, o nosso lar, o lugar onde nós estaremos. O céu, Jesus disse, é um lugar de muitas moradas. Veja como ele diz isso, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. É interessante que Cristo tenha dito isso. E o céu é um lugar de moradas eternas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, porque eu vou preparar lugar. Veja, o céu é um lugar de morada eterna, evidentemente. Nesse mundo, nós habitamos numa tenda passageira. Nossa morada aqui é temporária, por mais que nós imaginemos que ela seja eterna. Às vezes eu tenho a impressão que nós carregamos no nosso coração essa noção de que vamos viver aqui para sempre. De que aqui será o lugar onde nós passaremos toda a nossa eternidade. Mas não, esse mundo, nesse mundo nós habitamos numa tenda passageira. Não importa se essa tenda ela tem muito ou pouco conforto, é uma realidade passageira. Se ela é uma realidade gostosamente habitável, se nós podemos ter conforto em nossa tenda, que bom! Mas essa morada, ela não é permanente. Essa morada é temporária e nós armamos a nossa tenda aqui sem nem sabermos quanto tempo vamos passar aqui. Nossa morada aqui nessa vida, ela é corruptível e é sombria. Isso nós aprendemos do texto sagrado e aprendemos por nossa própria experiência. Nossa tenda aqui nesse mundo está sujeita a dores, a sofrimento dos mais diferentes tipos. Tempos sombrios, de sofrimentos, de dores, de angústias, nos acompanham enquanto nós habitamos nessa tenda. Nosso lar permanente não é aqui. Devemos lembrar que nós habitaremos nas mansões celestiais. Nosso lar permanente não se resume a esse mundo. O nosso lar permanente, a nossa pátria permanente é de uma outra realidade. O céu, então, para Jesus, é um lugar de moradas eternas, não temporárias. O céu para Jesus é o lugar de muitas moradas. Como eu disse, Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Veja, Nosso Senhor, enquanto peregrinou aqui nesse mundo, ele disse que o Filho do Homem não tinha lugar onde pudesse reclinar a cabeça. Cristo era pobre. Ele, segundo as riquezas desse mundo, era alguém despossuído, era alguém empobrecido. Ele contou com a ajuda de muitas pessoas. O evangelista Lucas diz que mulheres ricas ajudavam o Senhor no seu ministério, ofertando. E davam ofertas, se pudessem mantê-lo no exercício do seu ministério ali. Ele era um homem empobrecido aqui. Ele não desfrutou das riquezas mundanas desse mundo, dessa vida. Mas ele era o herdeiro da glória celestial. Portanto, ele não vivia depressivo porque não desfrutava das riquezas materiais desse mundo. Ele sabia qual era a sua herança. Ele era alguém que tinha profunda consciência de sua herança em glória e, portanto, ele não se abatia com a ausência dessas riquezas corruptíveis nessa vida. Há muitos cristãos empobrecidos nessa vida também, como Cristo. Homens e mulheres que viveram e morreram sem desfrutar de luxo algum nesse mundo. Eu conheci muitos desses homens e mulheres no meu ministério. Homens e mulheres pobres. Fui pastor de pessoas que moravam possivelmente num espaço que é do tamanho de sua sala. Pessoas pobres e necessitadas, pessoas que alimentavam-se porque a igreja ajudava, pessoas que tratavam-se de suas enfermidades porque a igreja cuidava, e que não tinham recurso algum nesse mundo.
e que viveram nesse mundo em pobreza e saíram deste mundo assim, mas hoje habitam as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tomaram posse de sua herança em Cristo. E digo a você, a ausência das riquezas desse mundo não faz qualquer diferença para essas pessoas hoje. Elas desfrutam a sua glória celestial, desfrutam a sua herança bendita em Cristo, tomaram posse daquilo que o Senhor lhe havia prometido. Pode ser que você seja um cristão assim, com poucos recursos nesse mundo, nessa vida. Seu Salvador sabe algo acerca disso. Pode ser que você é alguém que não tenha muitos recursos nessa vida. E pode ser que você fique se perguntando, por que, Senhor? Por que eu tenho que assar e comer? Por que, Senhor? Por que eu tenho que fazer tanto esforço para ter uma feira? Por que, Senhor, eu não posso oferecer à minha família condições mais confortáveis? Não murmure. Lembre-se que o seu Senhor, o seu Redentor, foi um homem de dores. Ele também sabia o que era padecer, sabia algo dessa pobreza. Lute com a graça de Deus para mudar a situação se você puder. Mas não coloque seu coração nisso. Você tem uma herança muito maior do que as riquezas desse mundo podem lhe ofertar. Você deve sossegar o seu coração em Deus. E esse não é um discurso escapista para você fechar os olhos diante das necessidades que você e sua família tenham. Lute com todas as suas forças. Ore a Deus. Peça a Ele sabedoria, graça, inteligência e oportunidades. Peça a Ele para usar os seus dons de maneira adequada. Peça a Deus oportunidades para que portas sejam abertas e você possa lutar para melhorar a sua situação neste mundo. Faça sempre isso. Mas em experimentando tempos de escassez e de falta de recursos nesse mundo, não se turbe o seu coração. Creia em Deus e creia em Cristo. Creia no que Deus promete e no que Cristo promete. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você tem herança em Deus e no seu Cristo. Sua vida não se resume para a realidade dessa existência, deste mundo. Você tem muito mais em Deus do que você pode imaginar. Ou pode ser que você seja um cristão que possui muitos recursos nessa vida. Você, além de receber fé no Salvador, você também recebeu riquezas para administrar. É bom assim. Tomara que todos fossem assim, né? É bom ser crente e é bom ter recursos nessa vida, né? Ser crente e não passar por necessidades, tomara que todos nós tivéssemos uma situação como essa. É fato que nem todos experimentamos isso. Mas pode ser que você, cristão, tenha desfrutado essa dupla bênção aqui nessa vida. Você conheceu o seu Salvador, você foi alcançado por Ele e você possui muitos recursos nesse mundo. Então você me escute. Não coloque o seu coração nisso. Seja grato a Deus pelo que Ele lhe deu. Mas não faça dessas riquezas o seu Deus, o seu bezerro de ouro. Seja grato e veja isso uma ação da providência. Abra os seus olhos e veja o seu irmão que perece. Abra os seus olhos e perceba o seu irmão em sofrimento. Não imagine que esse recurso que o Senhor fez habitar na sua tenda sirva somente para você. Ele é muito mais do que o que você necessita. Muitos cristãos nessa vida têm muito mais, infinitamente mais do que vão precisar para toda essa existência. Portanto, socorra, ajude, cuide daqueles que são necessitados, porque o Senhor tem lhe dado condição de fazer isso. O céu, então, é o lugar onde o próprio Cristo habita. E é por isso que nós o desejamos tanto. O nosso desejo pelo céu e de estar no céu não é porque a gente quer estar numa situação em que desfrutamos a ausência de todas as aflições e dores e perturbações. Isso é bom. Mas essa não é a razão fundamental. Não é porque eu quero ser um zen por toda a eternidade. É porque eu quero ver meu Cristo face a face. O céu é o lugar onde Cristo habita. E, portanto, eu desejo estar lá e penso acerca de lá porque eu estou pensando no meu Salvador. Quero vê-lo, quero tocá-lo, quero contemplá-lo, quero adorá-lo e louvá-lo e quero passar tempo com ele.
Cristo, então, entrega uma promessa sobre a qual esses discípulos devem descansar. O verso de número 3, ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. Cristo já havia dito, lembrem-se que na casa do meu pai há muitas moradas, e é de fato assim, se não fosse eu teria dito. Cristo está saindo, vai para a casa do seu pai, mas diz aos discípulos: eu vou voltar, tem morada para todo mundo, tem muitas moradas lá, se não tivesse eu diria a vocês. Então veja que Cristo é honesto em seus ensinamentos. O que ele diz é o que é, o que ele ensina é o fato. Ele não engana seus discípulos. Ele não faz promessas enganosas, promessas mentirosas. Ele não tergiversa. Cristo ensina o que de fato é. Se não fosse assim, ele diz: eu teria dito. Se só houvesse espaço para mim, se na casa de meu pai só houvesse lugar para mim, eu teria dito a vocês: não é coisa para vocês, isso é só para mim. Mas eu digo a vocês, eu estou indo preparar lugar para vocês. Há muitas moradas lá. Então, o nosso Senhor diz que o céu é um lugar preparado para os que lhe pertencem, para aqueles que pertencem a Ele, um povo especial. Verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja que coisa interessante. Para Jesus, o céu é um lugar preparado para aqueles que pertencem a Ele. O céu é um lugar preparado para um povo especial, o povo do Senhor. Quem prepara esse lugar é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. O texto diz: e quando eu for e vos preparar lugar. No verso 2, pois vou preparar-vos lugar. Cristo faz questão de insistir: quem prepara isso sou eu. Com a minha obra, com o meu trabalho, com a minha intercessão. É Cristo quem prepara o lugar e nós só temos o que Ele preparou. A nossa herança foi preparada por Cristo. Nós só temos o que Cristo preparou. Por isso que nós estamos olhando para Ele constantemente, porque devemos tudo a Ele. Pode desfrutar disso todo aquele que crê. Pode desfrutar dessas moradas. Pode desfrutar desse céu. Pode desfrutar desse Cristo. Pode desfrutar dessa herança todo aquele que crê no Redentor. Agora escute, pecador. Pode ser que você esteja me ouvindo agora aí no seu leito. Você está em sua cama e por alguma razão há um aparelho conectado aqui e você está ouvindo essas palavras. Você sabe que a sua hora é chegada, a sua partida é certa. Pecador, você sabe que está morrendo. E essa é a realidade, você está morrendo. Agora, ouça-me. O céu é um lugar que Cristo preparou para todos aqueles que creem nele. O céu pertence àqueles que exercem fé no Cristo. Creia, pecador, que Cristo é o seu Redentor. Arrependa-se, confesse os seus pecados, creia em Cristo, em sua palavra, ouça o Salvador dizendo: crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Pecador, você está partindo desse mundo, você está saindo desse mundo. Creia em Cristo e parta em segurança bendita. Do contrário, você perecerá por toda a eternidade. Você deve ouvir Jesus dizendo a você: crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas e eu fui preparar lugar. E lugar para aqueles que creem em mim. E você pode ter acesso, você pode ter lugar nessas moradas, desde que você creia no Filho de Deus. Desde que você reconheça que Ele é o seu Salvador, é o seu Senhor. Você pode fazer isso aí, de onde você está. Diga: eu creio nesse Salvador, eu quero esse Redentor. Meu Senhor, receba-me, recebe a minha alma, recebe o meu espírito, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, os meus caminhos maus. Eu renuncio ao mundo, ao diabo e às minhas perversões e creio somente no Cristo do Deus bendito. E você terá acesso às moradas celestiais. Aqui,
Cristo promete a seu povo que ele voltará um dia para buscá-lo, a fim de que todos estejam com ele no seu céu. O verso 3, ele diz isso. Ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja a promessa do Cristo. É uma promessa bendita. Ele diz: eu vou voltar para buscar todos aqueles que creem em mim, a fim de que todos estejam comigo no meu céu. Que esperança gloriosa possui aqueles que creem em Cristo. Que esperança bendita. O que é o mundo e toda a sua glória diante dessas promessas que nos pertencem? Diante dessa esperança que nos pertencem por Cristo. Deus tem sido gracioso e misericordioso para conosco. Nós devemos nos apegar às promessas que o Senhor tem nos feito por sua palavra. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Eu quero dizer algumas coisas aqui, 3 ou 4 coisas para a nossa santa instrução. Primeiro, eu quero dizer a você que Cristo conhece todas as feridas que sangram. Cristo conhece as feridas que sangram, as nossas feridas que estão abertas. Ele conhece as nossas aflições e sabe como elas nos influenciam. Irmãos, jamais deixemos de orar. Cristo sabe como essas feridas nos perturbam, como essas aflições influenciam as nossas ações, os nossos passos, os nossos procedimentos. Nós devemos estar prostrados diante dele, assim como ele conhecia o coração turbado daqueles discípulos. Ele conhece o nosso também, conhece o estado da nossa alma. Nós devemos orar a ele. Ouça, se o seu coração não estiver guardado em Cristo e em sua palavra, ele estará turbado diante das aflições dessa vida. É preciso que o seu coração esteja em Deus. É preciso que sua fé esteja em Deus e em Cristo. É preciso que você obedeça a ordem: credes em Deus, crede também em mim. E se seu coração não estiver em Deus e em Cristo, ele vai estar turbado diante das aflições dessa vida. Mas, se possuirmos fé verdadeira, certamente nós desfrutaremos de paz e de segurança, como disse o profeta Isaías 26 e o verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Deus conserva em paz aqueles que têm o propósito firme de confiar nele. Se você crê em Deus, se você crê em Cristo, se você se prostra diante dele, se você confia em ele todos os seus caminhos, você vai experimentar paz. Você vai desfrutar de paz. Não importa o quanto a tormenta esteja acentuada, grande, gigante, creia em Deus e creia em Cristo. Creia em suas promessas, creia na sua presença, creia no seu socorro, creia no seu amor, creia em sua fidelidade, creia em tudo o que ele lhe promete em sua palavra. Apegue-se a isso. Você vai encontrar consolo, paz e segurança para a sua alma. Vamos orar. Nosso Deus, graças te damos e te bendizemos por essa noite, pela oportunidade que temos de podermos cultuar ao Senhor, servir ao Senhor, também ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor aplique isso ao nosso coração. Aqueles que são crentes, também aqueles que não são crentes, que não professam a fé no Redentor, que possam ouvir algo do chamado do teu Espírito nessa noite, para trazê-los aos teus pés e para servir-te, para que possam servir-te com alegria, Senhor. Agora pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Santo Pai, o poder, a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás,
Amém. Deus abençoe você. Agradecemos ter participado conosco e acompanhado os nossos atos de adoração. Eu quero dar alguns avisos importantes que não foram passados pela manhã, alguns esclarecimentos aqui para vocês. Próxima quinta-feira nós temos culto de oração, reunião de oração, começando às 18h30 até às 20 horas. A partir da quinta-feira podemos retornar aos encontros presenciais com algumas restrições, conforme estão no decreto do governo do Estado. E no próximo domingo nós podemos nos reunir para o nosso culto. Porém, de acordo com as determinações do governo do Estado, nós só poderemos receber aqui em nossa igreja 100 pessoas por cada culto. Assim, nós teremos 2 cultos no próximo domingo. Um que será às 9h30, como sempre, das 9h30 às 11h, e o outro a partir das 15 horas. Nós só podemos ter culto até às 17 horas. Então, teremos 2 momentos de cultos. Pela manhã, às 9h30, iniciando, e à tarde, às 15 horas, nos reuniremos novamente para o culto. Porém, só será possível termos 100 pessoas para cada uma dessas reuniões de culto no domingo. Então, o que nós devemos fazer? Você está vendo aí o WhatsApp da igreja, né? Você vai mandar a mensagem para a igreja dizendo: eu vou estar, se sua família vai estar, quantos estarão, e nós vamos completar, vamos abrir primeiro para o culto pela manhã, ou vamos deixar lá para as pessoas dizerem, quando completar o número de 100, então só haverá espaço para o culto da tarde. E depois, quando chegar em 100, nós vamos encerrar. Não podemos ter a participação de mais de 100 pessoas em cada um desses cultos. Então, durante a semana, você já deve estar enviando mensagem para a secretaria da igreja. Você pode fazer isso agora mesmo lá, manda a mensagem lá e você vai dizer que vai participar do culto pela manhã ou vai participar do culto à tarde, e nós vamos fazer essa lista com 100 pessoas. Até a sexta-feira. Então, por favor, façam isso, para que a gente, na sexta-feira, já tenhamos uma lista e já saibamos quais são as pessoas que participarão pela manhã e à tarde. Recomendamos que, nesse momento, se você participa do culto pela manhã, acompanhe à tarde, o culto da tarde, através da internet, né, para que a gente possa dar espaço aos irmãos. E assim a gente vai fazendo um rodízio com as pessoas para que todos possam participar. Então, Deus abençoe você, estejam atentos a isso. Nós vamos continuar nos comunicando pela rede social, pelos canais de redes sociais da igreja. Esteja linkado a esses canais para que você acompanhe todas as orientações que lhe serão dadas. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira em nossa reunião de oração.